Essas voltas que um turno do Brasileiro trazem são interessantes, né? Uma surra no primeiro turno, um Vasco completamente à deriva. E agora, numa semifinal de Copa do Brasil, que inclusive se passar pode enfrentar na final o Flamengo, que precisa passar pelo Corinthians, naturalmente. Então estão ali, estão se cercando, mas um jogo importante nesse fim de semana. Como é que você vê esse duelo, pegando o ponto de vista do Vasco? O que significa para o Vasco enfrentar o Flamengo nessa rodada? Para nenhum dos dois é um jogo normal, né? Para o Vasco é mais anormal ainda por causa da situação desse ano. Aquele 6-1 é um resultado que vai ficar para sempre. Quem estava no Maracanã torcendo para o Vasco naquele dia não vai esquecer, infelizmente, do que sentiu, do que viu ali. Algo totalmente inesperado. A maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, nos enfrentamentos históricos de duas camisas tão tradicionais, tão importantes e tão rivais. As coisas ganham importância, ganham projeção. A repercussão é muito maior. Prova disso é que, algum tempo depois, não foi naquele dia que a comissão técnica do Vasco anterior, foi demitida, mas foi por causa daquele dia. E aí o Paiva começa o seu trabalho de maneira interina e continua até hoje, porque com ele o time do Vasco levantou, se recuperou daquele baque do 6-1, logo depois, com o Paiva tem uma vitória por goleada sobre o São Paulo e São Januário, que é quando o Vasco de fato começa a se reerguer daquele problema. E a temporada, como disse o Pedro nesse material, ela vem se desenvolvendo de uma maneira bem interessante para o Vasco, semifinalista, assim como o Flamengo, da Copa do Brasil. Os dois podem se encontrar na final, evidentemente, se o Vasco passar pelo Atlético e o Flamengo pelo Corinthians. Muita coisa ainda precisa acontecer para esse encontro se dar numa partida decisiva em 2 jogos de Copa do Brasil. Este clássico do fim de semana é muito importante para o Vasco, por causa do que aconteceu no primeiro turno também, e muito importante para o Flamengo, que passou pelo Bahia na Copa do Brasil com 2 vitórias, sem tanto brilho, mas o time está um pouco menos desgastado, jogadores menos cansados. De Arrascaeta voltou com um gol. O momento para o Flamengo também é um momento de mais animação, mesmo que as lesões continuem, mesmo com o problema do Pedro, recentemente operado. Mas é um jogo diferente para todo mundo por causa do que entra em campo. As histórias, as camisas e a rivalidade. Flamengo que passa na Copa do Brasil, jogou um dia depois do Vasco, o Flamengo. Então tem um dia a menos de descanso e tem a Libertadores. Você acha que o Flamengo está mais... A palavra não é focado, mas enfim, está com uma conexão mais natural às Copas e um brasileiro mais em banho-maria, até projetando esse jogo que parece que para o Vasco vale muito e para o Flamengo, claro, é clássico, vale, mas está dividido entre as Copas. A comparação dos resultados ela é meio cruel, entre as competições, porque o Flamengo passa na Libertadores, passa na Copa do Brasil com 2 vitórias, perde para o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro. As imagens são bem diferentes. O nível de jogo eu acho que é parecido. O Flamengo está atravessando um momento muito sensível, muito difícil por causa da quantidade de lesões, e o futebol que está num patamar abaixo do que deveria, abaixo do que poderia. Eu sou compreensivo com as lesões do Flamengo e como elas atrapalham o trabalho. Mas eu acho que mesmo considerando os jogadores que o Flamengo não tem e não terá, é muita gente, o time poderia ter um rendimento coletivo superior ao que vem mostrando. Mas isso pode acontecer a qualquer instante. Pode acontecer contra o Vasco, por exemplo, quando a questão de mobilização, motivação não precisa nem ser colocada pela comissão técnica. Os jogadores normalmente já levam isso para dentro do campo. Flamengo, hein? O Flamengo. Agora eu sei não deixando o Flamengo chegar, hein? A gente não falou pouco de São Paulo, não, ele desabafou já. Você que tá em casa, hein, João, ficava falando, o Tite, não aguenta mais, tal. Ele está ali avançando o time do jeito dele, na postura dele, e o Flamengo está classificado para a sequência da Copa do Brasil, venceu o Bahia. E olha, ontem como é que era que o Prato falou? Ivaninha? Ivaninha do Pelô. Ivaninha do Pelô, indignadíssima. É o Rinho do Pelô.
Não há nenhum momento de paz para o torcedor do Bahia. Você já tá com problema. Se eu te falar, você já vai... O Plihal tá de olho. Bom, vamos agora falar do Flamengo, então. Põe os melhores momentos aqui. Corta, tira um pouco da mesa, porque a gente pode acabar se perdendo um pouco, porque o Flamengo jogou ontem contra o Bahia e avançou. E agora vai seguindo nas competições e vai colocando aí o seu time, o elenco para rodar. E ontem... Fez bem, Rodar. Fez bem, não fez, hein? Fez bem, Léo Ortiz jogando. Pô, tá jogando na muito, volância. Tem um parceiro nosso aqui, flamenguistaço, né? O Jailson. Grande entende Jailson. muito de bola. Já havia falado nas redes sociais e eu concordo com ele que o Léo Ortiz precisa ser titular desse Flamengo. Aonde um Flamengo precisar hoje, precisa na volância, porque o Alan não tá rendendo como titular. E o menino também foi bem, o volante... Everton, exato, Everton foi super bem. O Flamengo não dá espetáculo, mas vai seguindo. E com isso, meu amigo, agora é Flamengo e Corinthians. Vocês vão falar que quem é favorito no confronto como esse? Flamengo. É óbvio que é o Flamengo. Então vai chegando, vai chegando, vai chegando. As críticas ao Tite podem ocorrer, beleza. Só que ele tá passando. Exato. Tá vivo nas 3 competições, porque, desculpa, o Brasileirão tá em aberto ainda pra todo mundo que tá naquele pelotão de cima. E o Flamengo hoje, o Galo ainda segue forte e tem essa semelhança com o Flamengo de ter um elenco forte, mas também não dá espetáculo. Mas são os 2 times mais potentes aí nessa semifinal de Copa do Brasil. Então eu já coloco aí o Flamengo como franco favorito. Era favorito contra o Bahia, apesar do Bahia ter um time super bem montado pelo Rogério. Só que já havia perdido o jogo de ida em casa, então a tarefa ficou muito mais fácil no Maracanã. E assim, é impressionante o Bruno Henrique, cara. Bruno Henrique, ele já tinha feito uma finalização muito perigosa antes do gol do Arrascaeta. Aí ele serve o Arrascaeta de forma magistral. Tem gente que reclama às vezes que o Bruno Henrique é fominha e etc. Ele acha o Arrascaeta no momento preciso e exato. Essa finalização aí mesmo que eu tava citando. E o Arrascaeta, assim, ele não cansa de fazer história pro Flamengo, né? Um cara que... Ontem até causou preocupação, mas ele já revelou que já tá tá cansado. certo, etc. Ô Zé, você jogou nessa posição. Olha o que o Léo Ortiz faz, hein, Zé? Esse passe pra frente, que você gostava muito. Todo mundo gosta. E é todo jogo tem um desse, tá? Todo jogo tem um desse. Exatamente. Aquela saraivada que o Flamengo tomou do Botafogo, a única coisa que salvou foi a bola que não foi o Bruno Henrique. Ele tá jogando bem nessa posição, hein, Zé? Ele tá jogando bem nessa bom posição. jogador. Ele não é um jogador que carrega a bola, né? Ele é um jogador que distribui o jogo. Ele tem, provavelmente, ele tem um dos caras que fizeram história no futsal dentro da casa dele, né? É bem lembrado. O Ortiz, né? Mandar um abraço ao Ortiz. Esse histórico mesmo. Cara que eu assistia quando pequeno, dos ídolos que eu tinha quando assistia futsal, né? Pai do Léo Ortiz. Então ele tem uma facilidade, o futsal te dá isso, né? A facilidade de você poder enxergar todas as jogadas. No segundo toque, né? Porque ele faz o primeiro toque, a bola interceptada, volta, ele já toca. Provavelmente quando ele fez o primeiro toque, ele já viu todo o lance. E depois vai no automático. Ele é um jogador diferente, por exemplo, do Pulgar. Eu acho que o Pulgar chega mais ao ataque, o Pulgar é mais completo, porque é da posição. É isso. Mas nada impede ele poder jogar. Por exemplo, nesse momento ele está melhor, ele cumpre melhor a função de meio campo do que o Alan. O Alan, que chegou no Flamengo do Atlético Mineiro, estava jogando muito bem no Atlético, chegou no Flamengo e ele esqueceu de jogar. Eu nunca vi o Alan jogar o que ele jogava no Atlético no Flamengo. E agora o Flamengo tem um elenco qualificado. O Tite entendeu que o Léo pode jogar e ele vem fazendo bons jogos, né, no meio campo. Esse Flamengo, eu falei ontem aqui, é um Flamengo muito forte. É um Flamengo que tem bons jogadores, é um Flamengo que tem, por exemplo, o Gerson, que para mim é uma liderança dentro de campo, é um cara que consegue entender como é que se encontra o jogo e aí ele se adapta, a hora ele vai por dentro, né, a hora ele vem para segurar um pouco mais essa bola. Eu acho que é um bom time e assim, eu volto a falar o que eu falei um tempo atrás lá. Eu acho que o trabalho do Tite é bom. Calma que você vai ofender pessoas. Não vou ofender, não. Não, vou só terminar. Eu acho que o trabalho do Tite é bom. Pra quem? Né?
Eu acho. Flamengo, né? Eu nunca achei, desde o dia da contratação. O Flamengo tá na Copa do Brasil, São Paulo não. Desde que o Tite foi contratado, eu nunca falei aqui que o Flamengo iria jogar o futebol espetáculo que ia jogar. O jogo de ontem É o jogo do Tite. É isso? Eu falei, o Tite vai fazer o jogo dele. É lógico que ele é inteligente, é experiente, já armou um pouquinho as coisas lá no começo do ano. Olha, é impossível ganhar, não é impossível e tal. Mas ele sabe, para mim o trabalho dele é bom. Ele tá na Libertadores, ele tá numa semifinal de Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ainda tem bola aí para rolar. Né? Então, assim, não dá para questionar, dá para você, em termos de resultado. Dá pra você questionar, pode jogar um pouquinho melhor, de desempenho, escolhas táticas. Ele também é um treinador que demora muito para mexer. Muito para mexer durante os 90 minutos, mas... O diabinho tá ali, ó. Não, mas assim... Pedro, eu falei, eu nunca achei que o Flamengo fosse jogar essa bola espetáculo de Jorge Jesus. Eu sempre achei que o Flamengo fosse jogar como... Ia ser efetivo. Eu falei uma vez, eu trabalhava na Rádio Globo. Eu falei que o Corinthians ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial. Olha, foi em 2011. Aliás, tem cada história lá da rádio. Um abraço pro pessoal da... Melhor ganhou a Copa Libertadores e o Mundial jogando como um time pequeno, entre aspas, no sentido de saber as limitações, o time fechado, 1-0, se fechava, 1-0 se fechava e ganhou. Tanto é que o Carille é efetivado por seguir a linha dele. Só que as características para o Corinthians, aquelas características para o Corinthians eram ótimas, porque o time do Corinthians tinha mais ou menos aquela forma de jogar, aquela maneira de jogar, porque era Tite, mano, né? Foi um revezamento, então virou um DNA. No Flamengo, o DNA é outro. O Tite não tem esse DNA. Você vai ter o Flamengo jogando uma vez ou outra um bom futebol bonito e tal, mas ele sempre... A palavra que ele mais falou, se você pegar em todas as coletivas, o equilíbrio do meu time, ou seja, eu sei defender, eu sei atacar, eu sei me posicionar, eu sei o entendimento do jogo, aquilo que pede, aquilo que não pede. Esse é o time do Tite. Então, assim, para mim não surpreende nada, é normal, e eu acho que o trabalho é um bom trabalho. Agora, eu estou entendendo pode chegar numa final. E há um tom provocativo do senhor Pedro em relação ao Rodrigo Bueno, que já vai falar. Eu não faço quando o senhor diz aqui, foi um jogo de almanaque. É o jogo... Almanaque não, falei foi didático para explicar o que o Tite quer. É o livro, ali ó, capítulo 5. Por quê? Porque a torcida do Flamengo, o Zé lembra muito a característica. Eu quero ouvir daqui a pouco. Uma coisa é você abraçar essa característica dentro do Corinthians. É isso. E o torcedor quer isso. Ele gosta, ele quer vencer, se tiver que ser assim, sabe? Sem sofrer, brigando, é uma coisa. Outra coisa é o cara que vai pro Maracanã e quer ver show e que ele tá emburrado com o Tite, mesmo com o Tite nas três frentes ainda. Flamengo e Galo estão em Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Ontem, você poderia esperar um monte de coisa. Dentro de casa, fazer resultado. Com exceção ali da primeira bola, se não me engano é o Everton que enfia pro Everaldo. Pro Everaldo Você tira essa bola, o Bahia não causou nenhum dano ao Flamengo. E um dos grandes desafios do time do Tite, recentemente, era controlar o tanto de oscilação que o time tinha dentro do jogo. Ontem ele controlou o jogo, ontem ele não limitou com bola parada. Essa oscilação. E o trabalho dele, ele tá recomeçando, isso aí sem bola, sem sofrer, controlou, classificado, fez um gol, não tinha o menor risco. O Flamengo não passou nenhum veneno ontem para se classificar contra o Bahia, que é um bom time, que muitos outros times do Brasil teriam tido muita dificuldade com o Bahia. Então, o Flamengo agora precisa olhar para um outro lado, que é um trabalho que está recomeçando. Você ontem claramente viu que o Flamengo ainda está tentando entender o que ele vai fazer sem o Pedro. O Tite perdeu sua grande referência ofensiva na temporada, e perdeu para essa temporada e para o início da próxima, talvez o primeiro semestre todo da próxima. Ele começa em tese com o Bruno Henrique para fazer o papel de um cara mais central. Quantas vezes você viu o Bruno saindo ontem para o Arrascaeta? O tempo todo. Isso é um teste, não é que o Flamengo vai jogar assim agora. Mas correu muito. Mas está tendo que reiniciar esse trabalho ofensivo. Então eu acho que ainda vai ter alguma dificuldade do ponto de vista ofensivo, que a torcida não vai gostar, que vai sofrer em Campeonato Brasileiro, talvez um jogo contra o Peñarol dentro de casa na quinta-feira, pelas quartas da Libertadores, precise talvez esticar um pouco mais a corda para fazer placar, tentar levar uma vantagem para o jogo fora, e talvez vai falhar em algum momento. Agora, a boa notícia ontem é o time do Tite controla o jogo, muito pelo que o Léo Ortiz controla de espaço ali. É brincadeira que joga. Brincadeira que joga o Léo Ortiz. Um meio de campo e que bom pro Flamengo e pro Tite, que entendeu como é que ele tá ocupando aquilo ali, porque ontem a ideia era muito clara. A ideia ontem era travar o jogo do Bahia.
Você vai povoar por ali, você vai controlar, ainda vai ter o passe do Léo Ortiz para quando tiver que sair em velocidade buscando alguma coisa. Então, o que o Tite se propôs a fazer ontem, o time entregou. É exatamente o que o rubro-negro quer desde sempre, a sua filosofia de show, de pra cima, faz um, faz dois, faz três. Não, mas ontem o Flamengo se classificou sem o menor risco, com um time absolutamente esfarelado. Acho que ele tá voltando, você não tem Pedro, tem um monte de lesão, sabe? Então, eu acho que é muito interessante você entender o que o Tite queria fazer, como ele controlou e como ele conseguiu. Daí que o trabalho pode ser melhor, pode jogar mais bola. Só que ele agora vai ter que reiniciar um trabalho a partir de uma ausência. Alguém até tossiu aqui, que eu acho que as palavras estão querendo sair. Aí falou assim, bom pra quem? O senhor não vai fazer agora, vai tal qual Décio Pitinini, quando o cara ia se apresentar no show de calouros, ele dava um show lá e ele falava, nota 3, igual Pedro de Lara. O senhor é Pedro de Lara agora? Aracide de Almeida vai levar 10 paus. O senhor vai achar que o Tite, então, tem erros. Até agora o prêmio que ele fez foi sua obrigação. Epa! Zubeldia não cumpriu a obrigação. não. Todo mundo fala que o melhor... Todo mundo reconhece que o Flamengo é o melhor elenco, o melhor time. O pessoal aí fala que o Tite... Pra caramba, Bubu. Os outros também não. Também não tem lesão. Mas cai ainda nas Copas. Todo time que eu falo que time aí também tem lesão. Mas tá bom. Você tem um elenco grande com muitas opções pra quê? Pra quando alguém lesionar, você ter outra opção. Então, aí que você... Quando ele tava na época da Copa América desfalcado, ganhando, aí eu falava, o Tite tá bem. Naquele momento ele tá fazendo um bom trabalho. Desfalcado e o Flamengo liderando e tal. Aí ele perdeu a liderança do Brasileiro. Ok? Tá. Teve um jogo recente aí contra quem? Aqui em São Paulo, Corinthians. Exato. Ele perdeu do Corinthians, tá na zona de rebaixamento, entendeu? Então assim, tá bem no Brasil. Não tá bem. Não lembro do Flamengo, imaginava que o Flamengo estaria lá na liderança, tá vendo lá o Botafogo rival, tá vendo o Palmeiras crescer, quem sabe pra ser tricampeão brasileiro, né? O Fortaleza ainda a campanha do Fortaleza é no mínimo igual a do Tite, com condições adversas. Então assim, nas Copas, ele tá nas quartas da Libertadores, convenhamos, era obrigação do Flamengo, pelo time que tem, se você não espera nada menos que isso, né? Se sair nas quartas, ainda vai sair de forma precoce. Depende, teve uma meia dúzia de técnico aí que não fez a obrigação. Se ele perde a semifinal pro Corinthians, ele acabou de ser derrotado pelo Corinthians. Por 2-1, vamos lembrar. O Corinthians, eu já avisei aqui, é o Neo Corinthians. O Corinthians não é... Encarar o Corinthians agora não é a mesma coisa que encarar o Corinthians há um tempo atrás. A chave virou, o turning point no futebol já aconteceu. Então, assim, o Corinthians vai dar muito mais trabalho pro Flamengo do que deu o Bahia, do freguês Rogério Ceni. 14 jogos agora. Isso impacta. O Flamengo é muito pai do Rogério Ceni. 14 jogos. A sua projeção de final? Você não vai falar ainda. Eu não vou falar porque eu quero manter a emoção. Vou deixar vocês discutirem 14 jogos? 14 jogos com o Rogério Ceni treinador contra o Flamengo. Ele perdeu os 14. Ele não consegue empatar.